Sejam bem-vindos de volta ao Vulcões Info. Parece que nosso planeta anda meio bravo com a gente. Essa matéria que vamos ver agora surpreendeu a todos. Imagine um lugar onde a Terra esconde um segredo gigante e perigoso. Lá embaixo, bem fundo, existe uma rachadura enorme que atravessa o chão de um país inteiro. Estamos falando da Turquia, um lugar que já passou por muita coisa, mas agora está enfrentando algo que ninguém esperava. Essa rachadura não é pequena, não. Ela tem 1.500 quilômetros de extensão, uma distância que dá para assustar qualquer um. O que vocês acham, meus amigos? Mais um fenômeno de tirar o fôlego. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E o pior, ela está crescendo, se espalhando como uma teia de aranha subterrânea. Quem descobriu isso foram cientistas de uma universidade na Alemanha, que ficaram de boca aberta com o que viram. Eles estavam estudando o planeta e, de repente, perceberam que essa falha está ficando cada vez maior. Isso é notícia em tudo quanto é canto, porque não é algo que dá para ignorar. Um professor turco famoso, que entende muito do assunto, jogou um balde de água fria em todo mundo ao dizer que isso é sério. Ele avisou que essa rachadura pode trazer problemas grandes, tipo terremotos que ninguém quer ver acontecer. A Turquia está no meio de duas placas gigantes que formam o planeta. E essas placas não param quietas. Elas se mexem, se espremem, e o resultado é esse buraco que não para de aumentar. O medo é que isso não fique só na Turquia, mas chegue em outros lugares, como o Iraque ou até mais longe. Os cientistas alemães falaram que essa falha está ligada a uma parte antiga do oceano, chamada Tethys, que ficou presa embaixo da Terra. E agora, essa coisa está se mexendo, se quebrando e deixando todo mundo preocupado. O professor turco até deu um alerta. Os terremotos que vêm dessa rachadura têm um jeitinho especial de acontecer, indo de um lado para o outro, como se seguissem uma fila. Essa rachadura não é só um buraco qualquer. Ela é uma fronteira entre duas placas gigantes que formam o planeta, uma chamada arábica e outra eurasiática. Essas placas são como vizinhos que não se dão bem e vivem brigando. Quando elas se encontram, o chão treme, e é aí que os terremotos aparecem. Os cientistas da Alemanha que estão de olho nisso dizem que a coisa está feia, porque uma placa antiga do oceano está se partindo bem no meio. Isso não é normal, e é por isso que está todo mundo falando sobre o assunto. A pesquisa deles mostrou que essa falha vai da Turquia até o Irã, uma distância que deixa qualquer um de cabelo em pé. O professor turco, que é tipo um detetive da Terra, disse que os tremores sempre começam no leste e vão para o oeste, como se tivessem um mapa para seguir. Ele até falou que essa rachadura começa lá na Baía de Bengala e chega na Grécia. Isso mesmo, Grécia. Quem acompanha as notícias sabe que lá já teve um monte de tremores recentemente, então ouvir esse nome já dá um frio na espinha. A Universidade Alemã soltou um aviso dizendo que o pedaço do oceano preso entre as placas está se desfazendo. Isso quer dizer que o chão embaixo da Turquia está mudando, e não é para melhor. O pessoal que estuda essas coisas está preocupado porque essa falha pode afetar muito mais do que só um país. Ela está se mexendo, se esticando, e ninguém sabe ao certo até onde ela vai parar. Enquanto isso, o professor turco continua alertando que o risco de terremotos está aumentando por causa disso tudo. Agora, pensa numa montanha gigante que parece segurar o mundo nas costas. Lá no Oriente Médio tem as montanhas Zagros, que ficam bem onde essas placas se encontram. Essas montanhas são tão pesadas que o chão em volta delas está afundando há milhões de anos. Os cientistas alemães descobriram que esse peso está ajudando a rachadura a crescer. Lá embaixo, bem fundo, tem uma placa antiga de oceano chamada Neo Tethys, que está sendo puxada para baixo enquanto as montanhas empurram tudo. Isso é tipo um cabo de guerra subterrâneo. E o resultado é essa falha, que não para de se abrir. A pesquisa mostrou que o chão afundou tanto que formou uma depressão enorme, com 3 a 4 quilômetros de profundidade. Dá para imaginar uma coisa dessas? É como se a Terra tivesse aberto a boca para engolir tudo. Essa depressão foi enchendo de terra e pedra que caíram das montanhas ao longo do tempo. Lugares como a Mesopotâmia, que a gente já ouviu falar na escola, nasceram assim, com esse monte de sedimento se juntando. Os cientistas usaram computadores para entender como isso tudo aconteceu, e o que eles viram foi impressionante. O peso das montanhas Zagros está fazendo o chão ceder ainda mais, mas tem algo a mais nessa história. A falha embaixo da Turquia está ligada a esse movimento todo, e é por isso que ela não para de crescer. O professor turco disse que isso é perigoso porque, quando o chão treme, ele segue um caminho que pode atingir lugares cheios de gente. Lá nas montanhas Zagros, onde o continente arábico está batendo de frente com a Eurásia, o chão está afundando de um jeito que ninguém esperava. Os cientistas da Alemanha falaram que essa depressão enorme não é só por causa das montanhas. Tem algo mais puxando a Terra para baixo. E eles acham que é essa placa antiga do oceano que está se quebrando. Isso tudo começou há milhões de anos, quando dois continentes resolveram se encontrar. O fundo do oceano que ficava no meio deles foi empurrado para baixo, bem fundo, e agora está rachando.
Enquanto isso, as montanhas foram subindo, ficando cada vez mais altas. O peso delas fez o chão ceder, criando um buraco gigante que foi enchendo de terra ao longo do tempo. Na parte sudeste dessa área, a depressão é tão funda que surpreendeu até os pesquisadores. Eles calcularam tudo direitinho e viram que o peso das montanhas sozinho não explica um buraco tão grande assim. Então eles foram mais a fundo e descobriram que a placa Neo Tetis está puxando tudo para baixo enquanto se parte. Isso é assustador, porque essa rachadura está se espalhando cada vez mais. Perto da Turquia, esse buraco cheio de sedimentos fica mais raso, o que mostra que a placa está se soltando ali. O professor turco está preocupado porque isso pode significar mais tremores vindo por aí. Ele disse que os terremotos nessa região seguem um padrão, indo do leste para o oeste, e que isso pode chegar em lugares importantes. O que está acontecendo embaixo da Turquia é tipo um filme de suspense da natureza. Essa rachadura gigante, que os cientistas chamam de falha, está ligada a um pedaço do oceano que existiu há milhões de anos. Esse pedaço, a Neo Tetis, está preso entre duas placas que não param de se mexer. Enquanto elas brigam, o chão vai rachando mais e mais. Os pesquisadores alemães falaram que o peso das montanhas Zagros está ajudando nesse processo. Mas a grande vilã é essa placa antiga que está se desfazendo. Lá no sudeste da Turquia, o chão afundou tanto que formou uma depressão de tirar o fôlego. Isso tudo foi enchendo de terra que caiu das montanhas ao longo de milhões de anos. Na parte noroeste das Zagros, os cientistas ficaram surpresos com a quantidade de sedimento que se juntou, porque as montanhas ali não são tão altas assim. Isso quer dizer que tem algo mais puxando o chão para baixo, e eles apostam que é a placa Neo Tetis. Perto da Turquia, essa depressão fica mais rasa, o que mostra que a placa está se soltando ali. O professor turco avisou que isso é um sinal de problema, porque essa falha é uma fronteira de placas que adora tremer. Ele disse que os terremotos seguem um caminho certinho, indo do leste para o oeste, e que já chegaram perto de uma região chamada Mármara. Quando isso acontece, pode ser que venha um tremor grande por aí. Esse aviso está deixando todo mundo com o coração na mão. Agora pensa num lugar cheio de história aí, gente, como Istambul, na Turquia. O professor turco, que é um cara muito respeitado, disse que essa rachadura pode trazer um terremoto grande para lá. Ele calcula que isso pode acontecer em menos de 30 anos, com quase 50% de chance. Isso é sério, porque Istambul é uma cidade enorme, cheia de vida. Ele falou que os tremores nessa falha sempre vão do leste para o oeste e que o próximo pode bater na porta de Marmara. Quando isso acontecer, ele acha que a região vai ficar quieta por uns 200 anos, mas até lá o estrago pode ser grande. A falha que ele está de olho é uma que fica bem no meio de Marmara, acumulando energia para soltar de uma vez. Enquanto isso, o chão embaixo da Turquia continua rachando e os cientistas alemães dizem que é por causa dessa placa antiga se partindo. Lá nas montanhas Zagros, o peso está ajudando a puxar tudo para baixo, mas na Turquia a coisa está ficando mais leve, o que não é boa notícia. O professor avisou que as áreas perto do mar, como as costas da Turquia, precisam de atenção extra. Ele está preocupado porque a energia está se juntando onde o chão ainda não quebrou. Isso tudo está ligado ao que acontece bem fundo na Terra, a quilômetros de profundidade. Os cientistas falaram que o planeta está mudando por causa dessas forças que a gente nem vê. Enquanto isso, lá no Mediterrâneo Oriental, tem um pedaço do oceano antigo que ainda está vivo. Esse lugar, que é o resto da Neo Tetis, está sentindo o impacto de tudo isso. O professor turco disse que essa região está ligada aos tremores que podem chegar em Istambul. Ele falou que a energia dos terremotos vai para onde o chão ainda está inteiro, e isso inclui a falha de Mármara. Os cientistas alemães concordam que a placa antiga está se soltando, e isso está mudando o jeito que o chão se comporta. Perto das montanhas Zagros, o peso está afundando tudo, mas na Turquia a rachadura está aliviando essa pressão. Isso pode parecer bom, mas na verdade deixa o caminho livre para os tremores. O professor avisou que as costas da Turquia estão no meio desse rolo todo e que a gente precisa ficar de olho. Ele lembrou que a Turquia já enfrentou tremores fortes antes e que o povo lá está se preparando para o pior. Os cientistas dizem que esse movimento todo começou há milhões de anos, quando os continentes se encontraram. Agora, a gente está vendo o resultado disso tudo. A falha de 1.500 quilômetros está viva, se mexendo, e ninguém sabe ao certo o que vem pela frente. O professor turco está batendo na tecla que Mármara é o próximo alvo, e isso está deixando todo mundo tenso. No meio disso tudo, tem o Mar Egeu, que está pertinho da Turquia e da Grécia. O professor turco falou que lá também está rolando uma confusão danada no chão. Ele disse que uma placa gigante, a africana, está afundando por baixo da Anatólia, que é onde a Turquia fica. Enquanto ela afunda, o calor de dentro da Terra sobe e vira magma, daqueles que formam vulcões. Isso tudo está mexendo com as falhas que cortam a região de leste a oeste. Os tremores e os vulcões estão aparecendo por causa desse movimento.
O professor lembrou que a gente viu uns tremores fortes em Santorini, na Grécia, que deixaram todo mundo assustado. Ele acha que isso está conectado com o que está acontecendo na Turquia. A rachadura de 1.500 quilômetros está ligada a essas forças que mexem o planeta inteiro. Os cientistas alemães dizem que a placa Neotete está se partindo e puxando o chão para baixo em alguns lugares. Na Turquia, essa pressão está se soltando e o resultado pode ser um tremor grande. O professor avisou que as áreas perto do mar estão no caminho dessa energia toda. Ele quer que o povo da Turquia preste atenção, porque o chão não está brincando. A coisa está ficando séria na Turquia. E o professor turco não está aliviando nos avisos. Ele disse que essa falha de 1.500 quilômetros é um monstro que está acordando. Os tremores que ela traz seguem um padrão, indo do leste para o oeste, e já estão batendo na porta de Marmara. Ele acha que Istambul pode sentir um terremoto forte em menos de 30 anos, e isso é um alerta vermelho. Os cientistas alemães falaram que a placa Neotete está se quebrando e mudando o chão embaixo da Turquia. Beleza, pessoal, essa história está ficando cada vez mais tensa. A rachadura embaixo da Turquia é um problema gigante, e os cientistas estão correndo para entender o que ela pode fazer. Se você gostou de saber mais sobre esse mistério da Terra, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.